Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 6 em diante. Gênesis 39, versículo 6 em diante. Diz assim: Assim deixou ele aos cuidados de José. Ele quem? Potifar, o senhor de José, o dono da casa, deixou tudo aos cuidados de José. Tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ela entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele havia deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que meu escravo tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas Deus estava com ele. Amém? Até aqui só. José está na casa de Potifar, essa é a fase em que ele é escravo. Potifar começa a ser abençoado por causa de José. Então Potifar deixa na mão de José tudo. E José tem autorização para fazer qualquer coisa naquela casa. A mulher de Potifar olha para José, vê que José é um menino bonito, atraente, e começa então a se aproximar de José, querendo ter relações com ele. E José começa a negar e diz: olha, eu não vou fazer isso, como eu poderia fazer tal maldade com o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Então um dia, quando essa mulher entra na casa, estou parafraseando o que eu acabei de ler, e ela procura ter relações com José, José foge para não pecar contra Deus, mas ela segura uma peça da roupa de José, e então ela vai e fala uma mentira sobre José, calunia José. Ela diz que José é que tentou abusar dela. Por causa disso, o seu senhor fica indignado e manda prender José. E a Bíblia diz que lá na cadeia Deus é com José, e nós vamos saber que Deus vai exaltar José na cadeia. A cadeia é o último degrau para baixo para ele subir de elevador para cima. É o último lugar onde Deus vai o provar. Mas aqui ele venceu essa tentação e é sobre isso que eu quero falar. Não vou falar sobre a história de José porque os irmãos conhecem. Quem não conhece, está ali de Gênesis 37 para frente e é muito interessante ler. E também tem na novela da Record que o Benho assistiu. Sucesso, né, Binha? Mais fácil. O que é tentação, irmãos? Como nós dizemos, tentação não é provação, né? Tentação é algo que está dentro de mim. Provação vem de Deus. Provação vem para aumentar a minha fé. Tentação vem para destruir a minha fé. Tiago dá a explicação do que é tentação em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. A Bíblia diz: cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, né? Nós costumamos colocar a culpa no diabo sobre a nossa tentação. Ele potencializa, ele vai lançar seta, mas é o seu desejo, o seu anseio, a sua cobiça, a sua carne que gera em você a tentação. Amém? Né? Nós vamos ver lá no milênio que o diabo está preso e os homens vão pecar. Nós vamos ver lá em Adão que o diabo está preso e Adão pecou. Né? E a gente gosta muito de falar de Adão, mas nesses dias nós estávamos falando sobre escatologia e nós vamos ver que lá no milênio uma multidão peca com o diabo preso também, e com tudo certo na terra. Então a cobiça está aqui dentro de nós. O homem é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo.
É isso que Tiago está dizendo. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Ela te arrasta, ela te seduz. Você tenta, se você vacila, ela está te arrastando. Seduzir é quando algo te chama, talvez pela aparência, pela voz, né, pelo sabor, pelo cheiro. Essa é a parte em que a cobiça ela está tentando te atrair, né, pelo que os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, de repente o que o seu nariz sente, alguma sensação boa. Mas ele está dizendo outra palavra, está dizendo que também é arrastado. Porque às vezes você não vai, né, por essa simpatia, a sua cobiça ela te arrasta. Ela tem uma força de te levar. Levar para onde? Para onde a minha cobiça vai levar? Para onde que essa tentação vai me levar? Para o pecado. Então a cobiça, tendo engravidado, ela dá luz. E quando ela dá luz, ela gera um filho chamado pecado. E após ter consumado o pecado, esse pecado gera a morte espiritual. Ele me afasta de Deus. Então o problema da tentação é que a tentação gera o pecado. Já viu aquela sala de espera, quando você vai no dentista, e num hospital, ou em qualquer outro lugar, e você está lá sentado, aguardando chamar o nome? Você sabe que a qualquer momento você vai ser atendido. Quem está com dor ali sente até menos dor, porque sabe que daqui a pouco alguém vai te dar uma solução. Quando está com dor de dente, então, e está na sala de espera do dentista, sabe, e vê que só tem um na tua frente, pois é, imagina que o dentista é o pecado e a sala de espera é a tentação. A sala de espera é a tentação. A hora que ele te chamar, se você não sair dali, provavelmente você vai. Porque você vai estar querendo muito ir. Tem algo, uma necessidade. A tentação é a antessala do pecado. Primeiro vem a tentação e depois vem o pecado. Você só peca porque você foi tentado antes. Então, quando nós falamos de pecado, e nós precisamos falar de pecado, hoje nós cantamos muito que Deus é santo, né? Em 2 louvores, né? No primeiro, quando falava de João, aquele texto de João, que fala que aquele que me ama vai andar comigo. Aquele que me ama vai obedecer os meus mandamentos. Jesus disse, se você me ama, tem uma evidência que acompanha a tua vida. Você me obedece. Se não obedece, você me ama da boca para fora. Então, se você me obedece, os que me amam guardam os meus mandamentos. Foi isso que Jesus disse. Então, a evidência de que eu amo a Deus é se eu guardo os mandamentos dele, se eu o obedeço. Se eu não obedeço, eu não amo. Então, quando eu amo e o obedeço, obviamente que o pecado não tem lugar nessa soma. Ele está de fora, porque se eu obedeço a palavra de Deus, o pecado não tem lugar na minha vida. E eu começo a viver uma vida de santidade. E para eu vencer o pecado, eu primeiro preciso vencer a tentação. Porque se eu cedo a tentação, eu vou pecar. Antes do pecado, sempre virá a tentação. Amém? Ela vem para matar minha fé, ela vem para me afastar de Deus. A Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o que é o meu maior estímulo para vencer a tentação? Não pecar. Por que não pecar? Porque eu não quero ficar afastado de Deus. O pecado concebido gera a morte. A tentação engravidada gera o pecado. O pecado concebido gera a morte. Que morte? A separação de Deus. É por isso que eu preciso estar atento com a tentação e vencê-la. E não somente pensar na solução para o pecado, que é o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus realmente é a solução para o pecado. Mas quando o Senhor fala isso, Ele está falando para nos confortar e para nos consolar. E algumas pessoas têm ensinado isso como se fosse um incentivo. Você pode pecar porque já tem o sangue. Não é um incentivo, é um consolo. Não é um incentivo, é uma solução para algo que não deveria ter acontecido. Não é incentivo para você errar porque o sangue já foi derramado. Não, de modo algum. A ênfase nisso vai me levar para um lado errado. Eu preciso entender, sim, que o meu Deus me perdoa. Mas eu também preciso entender que o pecado não pode fazer parte da minha vida. Que o Senhor me chamou para viver uma vida de santidade. Que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então,
tudo vai começar quando eu entendo uma coisa, que todo pecado é contra Deus e não contra as pessoas. E se eu estou sendo tentado e eu vou cair no pecado, não é contra A ou B que eu estou pecando, é contra o Senhor que eu estou pecando. Então eu preciso ter temor de Deus no meu coração. Você vai olhar aí nesse texto, Gênesis 39, versículos 7 e 9. E vai estar escrito assim: e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo, cobiçar José, e o convidou. Olha, vem deitar comigo. Irmãos, um menino, jovem, 17 anos, e ele está passando por essa dificuldade, sofrendo essa tentação. Uma mulher está o chamando para se deitar com ele. E agora ele está diante de uma possibilidade. E esse menino vem de muitos traumas, esse menino vem de muitas percas, esse menino vem de muito sofrimento, esse menino foi vendido como escravo, ele tinha motivos para ser frustrado com Deus. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Meus irmãos me venderam. Olha a oportunidade que eu estou tendo, ninguém vai saber. Agora que eu vou começar a me dar bem. Mas não, ele não se deita com a mulher. E aí ele fala o porquê que ele não se deita com a mulher. Ele se recusa e diz: o meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa. Ele confiou tudo a mim. Ele deixou tudo a meu cuidado. Ninguém dessa casa está acima de mim, ou seja, eu sou o servo mais respeitado da casa dele. Eu sou o mordomo que cuida de tudo. Ele não me negou nada a não ser a senhora. Então, um dos motivos por que eu não vou me deitar com a senhora é porque eu considero o meu senhor. Mas tem um segundo motivo. Como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O limite de José não era o respeito a Potifar. O limite de José era o temor que ele tinha de Deus. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós vamos entrar em relacionamentos. Por falar nisso, hoje é dia dos namorados. Você já falou para sua esposa que você ama ela? Não perca essa oportunidade, né, irmão? Por favor. E a irmã já falou para o irmão que ama ele? O que limitava, pastor colocando a gente, né? Ó, irmão, dia dos namorados é o mínimo, né? É o básico. O José está dizendo assim: olha, eu respeito meu senhor, mas eu temo a Deus. Sabe por quê? Porque se o que me limita a não pecar é só a minha consideração pela pessoa, vai ter época que meu casamento não vai estar legal. Vai ter época em que a gente vai entrar numa situação, e às vezes, longe de Deus, isso pode até ser amplificado, aumentar muito. E você vai começar a ter discórdias na sua casa, vai começar a ter problemas, desentendimentos. E se o seu limite for somente uma troca de carinho, e de repente aparece uma possibilidade na rua, você vai dizer assim: lá em casa ninguém me dá valor mesmo. Então, já que não dá valor, também não vou dar valor não, vou aproveitar a oportunidade. Há um Josézão bonitão aparecendo aqui na minha frente, eu vou deixar passar nada? Parece aquele Dom Juan. E às vezes nem é, né? Porque vem fantasiar. Satanás dá uma fantasiada, né? E encanta. É falar, só briga. Aí chega lá no trabalho, aquela briga em casa. Não que eu estou falando que a briga está certa, viu? Mas chega lá, o irmão nem pergunta como foi o dia da irmã e vice-versa. Aí quando chega lá no trabalho, fala assim: ô princesa, o perfume que você usa é o Chuan Chu? A pessoa já conhece, né? Já vai com o golpe, né? Com o golpe pronto. Ah, como você observou que eu uso o Chuan Chu? O Chuan Chu feito lá 5 dias de geladeira. Isso aqui é mistério que pouco se entende. O mistério do importado. O mistério do dom de fazer perfume. E aí o irmão não, né? O cidadão, a cidadã lá do trabalho elogia o perfume. Elogia a voz. Fala, mas como você é esforçado. Lá em casa, a pessoa fala assim: você trabalha demais. Você não dá atenção para mim. Lá no trabalho, a pessoa fala assim: como você é esforçado. Como você trabalha. Como eu te admiro. Como você é inteligente, como você tem foco. Você é em casa, você não pensa em outra coisa. Aí a pessoa para e pensa assim, fala, quer saber? Aqui tá legal.
lá não está legal. Eu acho que eu vou ver como é que funciona aqui. E vai. Porque ele está comparando A com B. Mas o que faz José não pecar não é comparar A com B. Estou falando que está certo esse negócio em casa, não. Tem que arrumar isso aí. Tem que começar a prestar atenção no tchon-tchu. Mas o assunto aqui é tentação. E sabe o que José fala? Sabe por que eu não vou deitar com a senhora? Não é por causa do meu Senhor. É por causa do temor de Deus. Se você peca contra a sua esposa ou contra o seu esposo, não é contra ele só. É contra Deus que você está pecando. Tem que ajeitar o casamento, mas o assunto aqui não é casamento. O assunto aqui é temor de Deus. Pecado é sempre contra Deus. Não é, irmão, eu errei, mas também lá em casa. Você errou, você pecou, então você pecou contra Deus. Não foi lá em casa. Lá em casa você ajeita, você arruma, mas é contra Deus que nós pecamos. Davi peca, erra, escreve o Salmo 51. E quando ele chega no Salmo 51, que é sobre o tropeço dele com a mulher de Urias, um adultério, ele não vai falar, olha, eu errei contra Urias, mas também, o senhor sabe, eu estava cansado da guerra, né, Deus? Eu estava lá, aquela mulher linda e nua, e eu vendo, não teve jeito. Não, ele fala, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei, não tem desculpa, não tem meia volta. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é, Urias estava na guerra e ela estava aqui, aí ela aparece na minha frente, o senhor sabe que eu sou carne. Não, Senhor, pequei contra ti. Eu não devia ter feito isso. O temor devia ter guardado meu coração. Eu errei contra o Senhor. O negócio, quando peca, irmão, você vai ter que ajeitar as consequências aqui na terra, vai. Mas pecado é contra Deus. Nós temos que entender isso, porque nós às vezes ficamos pensando sempre no, não está me tratando com dignidade no meu trabalho. Então, se eu estou tendo a possibilidade de passar o cartão e não trabalhar, eu vou passar o cartão e está tudo certo. Todo mundo faz, também vou fazer. Olha, não me trata com a dignidade. Não é contra o seu patrão, é contra Deus que você está pecando, se você está mentindo. Não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, é contra Deus. Então, o que tem que guardar o meu coração do pecado não é o que as pessoas fazem para mim, é o meu temor de Deus. Como eu poderia me deitar com a senhora, sendo que o meu Senhor foi muito bom comigo, já tenho consideração por ele por isso. Mas como eu poderia me deitar com a senhora e pecar contra Deus? Eu não posso fazer isso com meu Deus. E alguém poderia dizer, mas teu Deus deixou você passar por tanta prova, José. Mas ele é santo e está comigo e eu não vou pecar contra ele. É quando eu tenho a consciência do temor de Deus. Quando eu entendo que não é contra os homens que eu estou pecando, quando eu cedo à tentação, quando o temor é o meu limite, que eu começo a vencer o pecado, que eu começo a vencer a tentação. Porque a tentação é o que vem antes do pecado. E é ali que eu preciso ter a minha vitória. Porque muitas vezes nós viemos com a cura para o pecado, mas hoje a palavra é uma vacina para a tentação, para você não pecar. Porque se você vence a tentação, você não peca. Amém? E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você quer ter um relacionamento com Deus. E quem quer ter relacionamento com Deus, não quer pecar contra Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É o que diz em Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido não está fechado, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, antes de fazer a conversão do pecado, comece a vencer a tentação para que o buraco não fique mais fundo na tua vida. Toma cuidado com o que tem se aproximado de você. E que o temor seja o limite. Não o que as pessoas fazem. Estão me dando motivo para fazer isso. Ei, é contra Deus que você vai pecar? Então deixa todo mundo de lado. E que o temor guarde o seu coração. A Bíblia vai dizer em Jó 28, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E sabe qual que é o primeiro passo da sabedoria? Evitar o mal, evitar o erro, evitar o pecado, para não se separar do Senhor. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus e não importa o que foi armado, o que aconteceu antes. O pecado será sempre contra Deus, é o que diz em Salmo 51:4, como nós já falamos.
Então nós precisamos começar a tratar pecado pelo nome para vencer a tentação antes de pecar. Porque se eu não trato pecado pelo nome, eu falo assim, eu errei. Errei lá no meu casamento mesmo, mas também não me dava atenção, deixava o arroz queimar, não gostava de ir na casa da minha mãe, xingava minhas irmãs. Então, o meu erro não é tão grave assim, pecou contra Deus. Não foi um adultério, foi um deslize. Qual que é o nome do pecado? Chama o pecado pelo nome que você vence a tentação. Se você começar ali na sala onde você é tentado, sabe, eu vou contar uma historinha para não sofrer uma consequência. Se você chamar essa historinha de mentira, você não conta ela. Então chama o pecado pelo nome. Isso é ter temor de Deus. Porque Deus não chama pecado por historinha, por desculpinha, por deslizinho. Pecado na Bíblia se chama pecado. Nós precisamos começar a chamar o pecado pelo nome. Porque aí isso é temor de Deus no coração. Não é historinha, não é desculpinha, é mentira, então é pecado, então eu não conto. Não é um deslize, é adultério, então é pecado, então eu não faço. Não é pegar um negócio porque tem bastante, é roubo, é pecado, então eu não cometo. Mas é assim, não é que eu murmurei do pastor. A defender a causa própria. Eu vou colocar outra pessoa aqui. Não é que eu murmurei do meu líder da célula. Agora vocês já estão pensando em mim, né? Lá em casa, quando eu falei, precisa gritar daquele tanto quando prega. Não vou nem olhar, que se eu olhar eu já sei quem é. Está rindo agora. Olha aí, ó, o Júlio. Murmurou. Precisa falar daquele jeito comigo. Não quero julgar, irmão. Toda murmuração, toda reclamação, toda vez que vai começar uma crítica maluca da parte do crente, começa com a seguinte frase: não é julgando, não. Não é julgando, não. Mas, irmão, fulano não dá, né? Fulano não dá. Já conversou com fulano? Quantas vezes você orou pelo fulano? O tempo que você passa falando do fulano para Beltrana, você já experimentou passar esse tempo falando do fulano para Deus? Se é murmuração, é pecado. Murmurastes nas vossas tendas. Deus chega para o povo de Israel e fala assim: se vocês murmuraram nas vossas tendas, quando Deus está em Deuteronômio mostrando para a nova geração os erros da geração passada, eles falam, um dos vossos erros é que lá na vossa tenda vocês murmuravam de Moisés. Lá onde não tinha ninguém, só você e o seu cônjuge. Deus falou, eu não me agradei disso. Olha, eu vou falar, mas eu vou falar porque você é meu marido, nós somos um, então murmuraste. Julgaste. Vai contribuir, vai ajudar, vai orar junto? Então não fala. Vamos começar a tratar o pecado pelo nome que a gente começa a vencer a tentação, irmão. José podia falar assim, nossa, eu acho que um abraço não vai fazer mal. Ele disse, não, porque o temor de Deus me diz que eu não posso pecar contra ele. Então sai para lá. Quem tem temor de Deus chama pecado pelo nome. A Bíblia vai dizer em Provérbios, temer ao Senhor é. Porque a gente fala, o que é temer a Deus? E esses dias eu falei sobre temor de Deus aqui, falei a história de um pastor que começou, um pastor que tinha um ministério que alcançou o mundo evangelizando, né, nas décadas de 70, 80, e caiu traindo a esposa, tendo amante, e caiu sonegando imposto. Lá na cadeia ele foi visitado por outro pastor, porque ele foi preso por causa dos crimes dele, e lá na cadeia ele se arrependeu, e disse, Senhor, obrigado por me trazer aqui, porque aqui o meu coração teve um reencontro contigo. E lá na cadeia, conversando com esse pastor amigo dele, o pastor falou assim, onde foi que o senhor parou de amar Jesus? Ele disse, nunca eu parei de amar Jesus. O que eu perdi foi o temor de Deus. Sabe quando a tentação te vence? Quando o temor de Deus sai. Não é que você parou de amar a Deus. Alguém vai falar mal de Deus perto de você, você não vai gostar, porque você ama Ele. Mas o temor saiu. Porque você fez uma vez, não aconteceu nada. Fez 2 vezes, não aconteceu nada. Fez 3 vezes e está tudo legal. O temor vai indo embora e você está indo avançando.
Mas o temor do Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, e é odiar o falar perverso. Se tem temor de Deus, então você odeia o mal. Isso está em Provérbios capítulo 8, versículo 13. E é por causa desse temor que ele tinha de Deus, que ele recusou a oferta que aquela mulher estava fazendo. Eu preciso entender que o pecado me leva para longe de Deus. Eu preciso desejar estar perto de Deus. Isso vai gerar em mim temor de Deus. E o temor vai me fazer vencer a tentação, porque eu não quero ir para longe de Deus. Então, por causa disso, quando a mulher vem, ele fala, não, eu não quero. Ele poderia? Poderia. Talvez Potifar nunca ia saber. Mas ele disse, Deus está me vendo, ele sempre me viu. E ele se recusa a deitar-se com a mulher. Algumas coisas, irmãos, nós temos que vencer. E o pecado, a tentação é uma delas, porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Caim e Abel estão oferecendo uma oferta. Deus aceita a oferta e rejeita a oferta Quando ele rejeita a oferta do Caim, Deus fala uma coisa para Caim. Caim já está com o coração sendo tentado. Vou matar esse moleque. Vou matar. E Deus já está vendo a tentação. Sabe o que Deus fala para ele? Ei, menino, se você não oferecer o seu melhor, eu também não vou aceitar. O mundo não acabou por causa do que aconteceu aqui. Se você oferecer o melhor, eu aceito. Agora deixa eu te dar um recado. O pecado está à porta. Porque Deus já estava vendo o coração dele, cogitando matar o irmão. O pecado está à porta. Mas eu vou colocar o meu anjo que vai te impedir. Não. Eu vou mandar o meu espírito, ele vai te segurar. Não. Cumpre a ti dominá-lo. Eu só estou te avisando. A tentação está aí. Cumpre a ti dominá-lo. Eu te dou graça para isso. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens e capacitando o homem a viver uma vida piedosa, uma vida longe do pecado. A graça, o favor de Deus me capacita, mas cumpre a ti dominá-lo. Menino, o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominar. Você vai continuar alimentando as esperanças na antessala do pecado? Você vai continuar trocando mensagem com essa pessoa? Você vai continuar recebendo elogios numa boa? Vai continuar procurando lugares privados para ficar com essa pessoa? Vai continuar mandando fotos e recebendo fotos dessa pessoa? Ou você vai começar a dominar o pecado e bloquear o contato dessa pessoa? O pecado jaz à porta e cumpre a ti o dominá-lo. As propostas vão continuar vindo para você infringir a lei. A oportunidade está aberta e esse cidadão tem o caminho para te levar a ela. Vai ser um dinheiro gordo e uma oportunidade fácil e muito rápida. Você tem a opção de falar não e se afastar dele ou continua com ele. O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti falar não. O Senhor disse a Caim, por que você está tão furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, você também não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado já está ameaçando a sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você deve dizer não. Quando você olha para o versículo 8 do capítulo 39, você vai ver a mulher dizendo no versículo 7, depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçar e convidou, venha deitar-se comigo, mas ele disse, não, o meu senhor se preocupa com coisa alguma, tudo ele deixou aos meus cuidados, mas ele falou com você não, eu não quero e eu não vou. Essa mulher perseguiu José por muitos tempos, até esse episódio em que a roupa fica na mão dela, ela já tinha recebido muitos nãos, porque ele sabia que o pecado estava à porta e cumpria a ele o dominar. Você tem que aprender a falar não quando a tentação vier. Amém? Mas não é somente falar não. José evitava ficar perto dela. Olha o versículo 10. Assim, embora ela insistisse, ou seja, a tentação não vai desistir de você porque você falou não uma vez. Porque, irmão, quer ver um crente feliz é quando ele vence uma tentação.
Parece que ele está voando nas asas da águia. Venci. Nunca mais. No outro dia está lá de novo, batendo para você errar e pecar. E aí a mulher insistia. E com José, dia após dia. E ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Porque, irmão, a pessoa vai chegar perto de você e a primeira vez que você vai dizer é: não, eu sou cristã. Não se aproxime de mim porque eu sou cristã, sou casado. Casamento é uma instituição inspirada pelo Senhor. Esse é o primeiro dia no trabalho. E o Dom Juan do trabalho chegou falando do Chuan Chu. E a pessoa fala: eu sou cristã, você me respeita. Eu sou cristã e você me respeita. Aí depois de 3 semanas, 3 meses, 1 ano, e o cabra lá em casa, chegando, com as borrachinhas do campo de futebol no domingo, esparrando pela sala toda, e o Dom Juan volta a bater na porta, e volta a falar do Chuan Chu. Aí ela fala assim: Jesus me ama tanto que ele só quer o meu bem. Já não fala, eu sou cristã. E aí começa a abrir coisas do casamento para o Dom Juan, que virou amigo, agora já é amigo, 3 anos trabalhando junto. Lá em casa as coisas não estão bem, não. Porque primeiro, Dom Juan também falou do problema dele lá em casa para ela. Porque normalmente é assim, começa falando de uma crise, às vezes crise que nem existe. Você é minha amiga, eu queria falar um negócio para você aí. Minha esposa não dá atenção, cara. Eu não consigo conversar com a minha esposa igual eu consigo conversar com você. Aí ela fala: nossa, engraçado que eu pensei a mesma coisa. Eu me sinto tão à vontade, você é tão compreensivo, lá em casa não é assim. Aí a pessoa, em vez de falar assim: não, acabou aquilo, fala assim: nossa, parece que você tem o dom da palavra, do conhecimento, que você parece que sabe o que passa no meu coração. E aí começa. José falava não, mas José não era o super-homem, então ele evitava ficar perto também. Não é só falar não para a tentação, é evitar ficar perto. Tem lugar que não é para você. Tem ambiente que não é para você estar. Meu irmão, não vamos entrar no mérito da questão, até que ponto beber é pecado, não vamos falar disso não. Mas vamos falar do tempo que você gostava de dar aquela chumbada mesmo. E gostava de bar. E gostava daquele ambiente. O que você vai cheirar lá? Você não vai conseguir. Não é ambiente para você. Evitava, fica perto. Você não precisa estar lá. José evitava ficar perto da tentação. Você precisa evitar a tentação. Tem bate-papo que não é para você. Tem grupos de Facebook que não é para você. Tem grupos na rede social que não é para você. Tem conversas no WhatsApp que você precisa sair fora delas. Tem rodas de amizade que não é para você estar no meio delas. A Bíblia vai nos ensinar a evitar a aparência do mal. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações, os diálogos maus, corrompem os bons costumes. Às vezes você se habituou a fazer coisas boas, mas as más conversações, pessoas que estão te cercando, talvez em algum ambiente que você vai, e te iludindo com má conversação, estão corrompendo aquele bom costume que foi criado na sua vida ao longo do tempo. Você começa a desejar o que não desejava mais, querer o que não queria mais. E você está começando a ceder à sua própria cobiça, à tentação. Então tem lugar que eu não posso ficar. Eu não posso ficar perto, eu não posso passar tempo ali. Se aquilo me estimula, me instiga. Né? Não vamos entrar no mérito da questão também, porque polêmica, né? De polêmica o mundo gospel está cheio. Ouvir música secular é pecado ou não? Não sei se é pecado ou não. É a letra, é isso. Irmão, tem gente que não está preparado para ouvir um sambinha, não.
Porque o samba vai trazer o cheiro da cerveja e do cigarro e do roda, e a mulher vai chamar ele, para! Pelo amor de Deus, porque ele já está querendo correr lá para a roda de samba, porque ele está ouvindo o negócio aqui e ele já foi, o espírito já está lá. Então tem coisa que não é para mim, eu não posso estar ali, porque ele vai me remeter a coisas que vai me levar a situações, e aí naquele dia ruim, porque todo mundo tem o seu dia mal, vai ligar o Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, a vida leva eu. O quê? Sabe a letra. Aí, meu filho, tudo aquilo que ficou contido no louvor vai para a roda. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado onde você pisa, com quem você anda, onde você está, o que você ouve, porque aquilo ali pode estar te levando para longe de Deus. Mas não é o pecado, não é, é a tentação, mas ela está criando um filho que vai ser gerado. E quando for gerado, dependendo do filho, você não aguenta mais. Você vai. A Bíblia ainda vai dizer sobre Davi, que a gente já citou, quando ele era para os 6 sair para a guerra, o Davi ficou no palácio. Era para no tempo, segundo Samuel 11, no tempo em que os 6 costumavam sair para a guerra, Davi ficou no palácio. Já estava onde não era para estar. E, estando no palácio, saiu na sacada. Sem nada para fazer, ocioso, rei, todo mundo servindo. Pensava em beber água, já tinha alguém com o copo. Pensava que já tinha alguém abanando, saiu sem nada para fazer. Acostumado a guerrear, todo mundo na guerra, inclusive Urias, que era marido de uma mulher bonita, que pelo jeito era vizinha de Davi, que está tomando banho sem roupa, ele sai da sacada e ele olha e fala, misericórdia, Senhor. Jesus ainda não tinha vindo, né? Pai amado, deixa eu compor um salmo aqui agora. Aí ele olha de novo e não sai. Porque é assim que acontece, né? Misericórdia. Sobe, né? Aí vai lá em cima e volta. Misericórdia. Vai faz assim já, ó. Para ver se porque. Para ver se as coisas não tá. Aí o irmão faz assim, ó. Misericórdia. Mas não sai da sacada, continua na sacada, até que a tentação gera o pecado. Busca ela para mim. Foi isso que Davi fez. Busca ela para mim. A tentação te arrasta, como diz Tiago. Busca para mim. Agora eu tenho uma oportunidade. Agora surgiu a ocasião. Eu estou num lugar que ninguém me conhece. Ei, agora minha mulher viajou. Ou meu marido aqui, ele não vai me ver, ele não vai saber de nada. Entre outras coisas. Então, meu irmão, evita ficar perto. Eu sou tentado por isso. Então, evita ficar perto. Evita o lugar. Evita a situação, igual José fez. E um dia, sabe o que aconteceu no versículo 11? Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum empregado estava ali. Se você não evitar ficar perto, um dia pode ser que você vai chegar num lugar que vai estar todas as situações contribuindo para você cometer o seu erro. Ninguém te conhece, ninguém vai te ver, ninguém vai saber. É um crime. Você só se esquece de uma coisa. Deus está vendo. Por isso que o limite é o temor de Deus lá do começo. Por isso que o limite não é Potifar, é o temor de Deus. Por isso que eu tenho que entender que meu pecado é contra Deus e não contra as pessoas. Que o meu pecado é contra Deus sempre. E é isso que vai me fazer fugir da tentação. Não é contra a igreja, não é contra o pastor. Eu fiz algo que envergonhou a igreja. Não, meu filho, você pecou contra Deus. Trata a sua vida com Deus primeiro, depois a gente pensa na igreja. Porque hoje é uma preocupação muito grande. Eu pequei contra o ministério, talvez eu não vou conseguir mais. Meu filho, vai pedir perdão para Deus, você pecou, foi contra Deus. O ministério a gente resolve depois. É porque eu não posso cantar, porque eu estou com um negócio aí. Irmão, acerta a sua vida com Deus. Não é o mais importante falar, pregar, cantar, não, isso aí vem depois. Primeiro pequei
contra Deus. Contra ti, Senhor, somente pequei. Deixa eu correr. Versículo 12. Capítulo 39, versículo 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu. Diga não. Evite estar no lugar. E quando o negócio apertar, não tenha vergonha de correr. Fuja. A Bíblia diz sobre o diabo: resista ao diabo e ele foge de você. Mas da tentação a Bíblia diz: foge você dela. Porque ela vai te vencer se você vacilar. Ao diabo a Bíblia diz: resiste, você não corre dele não. Se ele estiver ali, você toma a sua posição e ordena a ele que ele vai embora. Mas a tentação você corre dela, porque você não vai aguentar ela não. Você não vai suportar ela não. E ele fugiu. Então não confie na sua própria força. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 22, para a gente fugir de toda a aparência do mal. Está vendo uma aparência, um negócio que te atrai? Foge dele. Evita aquilo. E por causa que ele resolveu servir a Deus e ser santo, ele foi caluniado. Então, não acredite numa falsa promessa de que se eu não pecar, eu vou ser muito abençoado imediatamente. Não. Ele foi caluniado justamente porque ele estava recusando-se a cometer aquele erro. Porque o pecado não vai desistir de você. E aquela mulher o caluniou. Ele sofreu injustiça porque ele queria ser cristão. Aí é uma parte que é provação. Essa pequena parte da mensagem se chama provação. E é nessa hora que nós precisamos nos lembrar do Salmo 37, que diz: confie no Senhor e faça o bem. Confia em Deus e faz o bem. Quando você quer ser santo e obedecer ao Senhor, confia nele. Confia nele que ele está vendo. Assim você vai habitar na terra e desfrutar de segurança. Deleita-te, descansa no Senhor. Ele vai atender os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E ele agirá. Ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo. Aquele moço estava sendo acusado pela mulher. Mas o salmista está nos prometendo que se eu for obediente ao Senhor, ainda que me acusem, o Senhor, Ele vai me defender e Ele vai deixar claro como alvorada que eu sou justo. Eu não preciso me defender, Ele faz isso por mim. E como o sol do meio-dia que você é inocente, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Não tenha inveja, não queira ser igual. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só vai te levar para o mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a sua herança. No versículo 20 ao 23, a Bíblia vai encerrar esse episódio. José foi preso. E nós lemos aí os últimos versículos. José foi preso, mas Deus era com ele. Ele não perdeu a presença de Deus, porque o pecado faria. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja no seu melhor momento espiritual. Não confie nisso. Não confie nisso. No seu melhor momento espiritual. Não confie na sua força. Eu trabalhei muito tempo na indústria, junto com o Marcos, inclusive, um período. E nós sempre recebíamos estudos, não só lá, mas em todas as indústrias, que normalmente os acidentes nas máquinas acontecem no período em que a pessoa se acha madura, apta e dominante da máquina. Quando a pessoa acha que ela já sabe tudo e que ela fala: não, agora eu estou tranquilo, estou à vontade, eu já domino, é onde ela perde um dedo. É onde uma mão é prensada, é onde ela dá um comando errado, é onde ela erra um lote inteiro de produção. Quer dizer, agora eu aprendi, agora eu estou bem, faz tanto tempo que eu faço isso, não vou errar mais. E nesse momento de tanta confiança é que acontecem os erros. Sabe o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10? Assim, aquele que julga está de pé. Presta atenção, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está firme, cuida para não cair. Se você acha que você está no seu melhor momento, então vigia.
Se você acha que você está dominando, que não tem nada que pode derrubar, então vigia. Nós tínhamos aí um cidadão que era muito autoconfiante, pelo menos do meu ponto de vista, e a sua autoconfiança lhe custou a canela numa luta. Não pense, você, que porque você está firme, forte, você não está sendo mirado pelo diabo e a tentação não pode te derrubar. Paulo disse: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E ele está falando, sabe sobre o que nesse texto? Olha o que ele diz: não sobreveio sobre vós tentação senão humana. Ele está falando de tentação. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque não sobreveio sobre vós tentação que vocês não possam suportar. Ele está falando de tentação e está dizendo: cuidado. Se você acha que você está firme, cuidado com a tentação. Não sobreveio tentação que vocês não suportem, mas fiel é Deus, que junto com a tentação sempre vai enviar o livramento. Em Deus você vai ter o livramento. Ele não vai permitir que você seja tentado acima do que você possa suportar. Mas quando vocês forem tentados, Deus providenciará o escape para que vocês não caiam. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, em Hebreus 4, visto que vocês têm um sumo sacerdote que se compadece das vossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado como vocês, porém não pecou. Então ele sabe o que é ser tentado. O escritor de Hebreus diz isso. Porque ele está lá intercedendo junto ao Pai. Vocês devem se aproximar do trono da graça, cheios de confiança, para alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno. Sabe do que ele está falando? Ele não está falando de pecado. Misericórdia é para o pecado, mas graça é para a tentação. Ele está dizendo: ele foi tentado em tudo que vocês foram tentados, mas ele não pecou. Ele está falando de tentação. Então, quando você for tentado, corre para o trono da graça, porque lá você vai receber o escape para a sua tentação. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, Filho de Deus, apegamos-nos com toda firmeza e fé ao que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. E se ele passou por todo tipo de tentação e não pecou, então ele te entende. E ele está lá diante do trono, intercedendo por você. Então, assim sendo, você pode se aproximar desse trono com confiança para receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento de necessidade. Que momento é esse? O momento em que a tentação está te perseguindo. Você vai vencer em nome de Jesus. Você não vai pecar em nome de Jesus, porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Hoje ele veio falar com você: foge dela, sai desse ambiente, diga não, rejeite, corra, deixa um pedaço de roupa para trás, se tiver que ter prejuízo. José deixou um pedaço de roupa para trás, mas fugiu para não pecar. Se para fugir da tentação você tem que ter prejuízo material, então tenha prejuízo material, mas saia correndo dela. José perdeu a roupa, perdeu um bem, mas ele abandonou o bem para não pecar contra Deus. Às vezes, para fugir da tentação vai te custar algumas coisas, porque você já entrou até certo lugar. Então vai te custar algo. Você vai ter que perder algo para não perder a presença do Deus eterno.